Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer aí conversar com todos vocês. A gente vai começar hoje mais um webinar nessa nossa tradição, né, que começou há alguns meses. Então, a gente sempre tem um webinar todo mês sobre algum assunto específico sobre gestão de dados mestres. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Cordeiro, sou founder da 4MDG, sou especialista aqui na gestão de cadastros, e a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho aí sobre homologação de fornecedores e clientes, dar um overview, né, sobre esse importante processo que muitas empresas estão implementando e melhorando na sua gestão, né, seja com fornecedores, seja na gestão com clientes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, due diligence, background check, consultas, verificações, como que a gente pode montar um cálculo de score de fornecedor, enfim, a gente passar por diversos assuntos, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Fiquem à vontade aí para se apresentarem no chat, colocar o nome, o LinkedIn, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida durante o processo do webinar, basta escrever a dúvida aí no chat, né? Tem um botãozinho ali do chat, e aí vocês podem fazer a pergunta ou colocar a informação que vocês quiserem, e a gente vai lendo aqui, vai respondendo na medida do possível, tá bom? A ideia do nosso webinar aqui é durar 60 minutinhos, então a gente vai tentar passar pelo máximo de conteúdo possível. Então vamos seguir lá, eu vou apresentar aqui para a gente começar a nossa jornada. Então, pessoal, comecei aqui a compartilhar a tela para a gente falar um pouquinho do assunto homologação de fornecedores, homologação de clientes. Então, a gente vai se aprofundar neste tema, tá? Então, para quem ainda não me conhece, trabalho aí com dados mestres há bastante tempo, participei de muitos projetos de tecnologia, muitos projetos de implementação de RP, então tenho bastante experiência nessa área de tecnologia, de dados, e vou procurar aqui com vocês compartilhar um pouquinho deste conhecimento. A ideia hoje é a gente falar sobre os seguintes tópicos, seguintes temas. O primeiro, eu vou falar rapidinho o que é MDM, né? O que é a gestão de dados mestres, falar um pouquinho da homologação de parceiros, o que é a homologação de parceiros, para que serve, falar um pouquinho da importância da homologação, o que é o processo de due diligence, a ESG e a homologação, né, o Environment, Social e Governance e as implicações disso para a homologação de um cliente ou de fornecedor. O que nós precisamos avaliar durante a homologação de um cliente ou de um fornecedor e como que a gente pode calcular o score de um fornecedor, o score de um cliente, como que a gente pode fazer esse trabalho. Então a gente vai passar por esses temas aqui durante 60 minutos. E eu também vou tentar, no finalzinho, mostrar para vocês um processo de homologação usando uma plataforma, tá? Então, começando aqui com os princípios que são fundamentais, né? A governança de dados mestres, ela é um subtópico da governança de dados. Então, todo analista de cadastro, todo comprador, hoje ele precisa, né, ter essa visão de governança de dados. É um tema extremamente relevante, né? Todas as empresas estão com várias iniciativas na gestão de dados e a gente tem que guardar um espaço ali, um tempo para falar de dados mestres, né? Como o nome diz, mestre vem de algo principal, algo único, algo fundamental. E os dados mestres dentro de uma empresa, dentro de uma organização, são os principais cadastros, como clientes, fornecedores, produtos, colaboradores, transportadores e por aí vai. E tem uma disciplina que nos orienta a como devemos fazer a gestão desses dados mestres para que a gente possa construir a nossa base única da verdade, que vai permitir que as nossas empresas tomem decisões mais assertivas com dados de qualidade. E quando a gente precisa implementar MDM, né, e eu vou falar lá na frente da relação de MDM com a homologação de fornecedores e parceiros, né, já que fornecedores e clientes são dados mestres. Então, quando a gente precisa implementar a disciplina de MDM dentro da nossa organização, quando a gente tem muito processo manual,
quando a gente tem dificuldade na unificação de informação. Então, por exemplo, é muito comum em grandes e médias empresas você ter informações do fornecedor ou do cliente espalhadas por diversos sistemas. Essas informações não estão sincronizadas. Muitas vezes você também tem informações em planilhas, né? Então você acaba tendo documento na rede, planilha, RP, CRM, tudo isso torna bem difícil fazer uma gestão. Então, se você tem esse problema, o MDM pode te ajudar. Quando você não tem um controle sobre os dados estratégicos, então as informações de seus fornecedores e clientes estão perdidas por aí, você não sabe quem está, você não sabe quem mexeu, você não sabe quem modificou, quem criou, você não tem esse controle porque você não tem ali o ferramental para fazer esse controle. Quando você tem problemas de integração, né? Você vai homologar um cliente, mas a área de vendas não fala muito bem com a área de créditos, que não fala muito bem com a contabilidade. Você vai homologar um fornecedor, o departamento de compras não fala com o departamento de cadastro, que não fala com o departamento fiscal. Então você acaba tendo ali dificuldades, né? Por falta de mecanismos para melhorar a comunicação e tornar essa comunicação mais fluida entre os departamentos. Quando você não tem um histórico detalhado dos seus fornecedores e clientes, eu quero buscar a documentação daquele fornecedor, e você não tem um local para buscar essa documentação. Ela está armazenada na pasta da rede, está armazenada no e-mail do colaborador, ou está lá perdido em algum SharePoint da vida, com dificuldade de você localizar isso. E quando você tem muito custo com retrabalho. Então, você tem ali, né, atividades que são repetitivas por causa, não, são repetidas por causa dos erros, né? Fez o cadastro errado, tem que ir lá corrigir, atualizar, pegou um documento errado, então tudo isso gera retrabalho. Então, quando você tem esses problemas, é muito legal você pensar em como automatizar sua central de cadastros e como implementar MDM, e aí, porventura, criar todo o seu processo de homologação de clientes e fornecedores. E o que é homologação de parceiros, tá? Parceiros são as empresas e as pessoas que você se relaciona. Então você pode ter o seu fornecedor, o seu cliente, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, pode ser uma organização, uma instituição, pode ser um cliente, fornecedor estrangeiro. Tudo isso é parceiro. O parceiro ele está conectado com você de alguma forma. O teu colaborador pode ser um parceiro também, né? O colaborador ali da sua empresa, o funcionário também é um parceiro, né? Então, parceiro é um nome novo para você abarcar, né? Toda essa parte de clientes e fornecedores e considerar isso como um único domínio de dados, né? E aí, para você fazer a homologação de parceiros, né? Como que você pensa nisso? Como um processo estratégico que você vai criar os seus métodos, os seus critérios, a sua política para avaliar se aquele fornecedor, aquele cliente, aquele colaborador, ele realmente está apto a fazer bons negócios com sua empresa, seja comprando de você, seja vendendo para você. E qual que é a importância ali da homologação de parceiros, né? Então a gente pode separar aqui em etapas, né, para a gente entender. Primeiro, você tem um aspecto financeiro, né, dessa homologação de parceiro. O que que é esse aspecto financeiro? Você vai conseguir identificar, analisando o histórico desse seu parceiro, ele tem uma boa capacidade de pagamento? Ele vai me deixar na mão? Se ele é um cliente, ele vai arcar com a fatura? Se ele é um fornecedor, ele vai ter realmente capacidade financeira de fazer a entrega combinada? Então você tem esse aspecto financeiro que você precisa avaliar durante a homologação de um parceiro. Redução de riscos, né? Se você tem ali um parceiro que ele te apresenta qualquer tipo de risco, seja risco legal, risco financeiro, risco de crédito, você acaba incorporando esse risco dentro da tua organização, podendo gerar uma série de problemas. Você pode ficar sem receber, você pode ter um risco na imagem da empresa e assim sucessivamente. Então, você homologa o seu parceiro para reduzir esse risco. Você vai procurar analisar o máximo de fatores possíveis dentro do teu modelo de negócio para reduzir esse risco na gestão desse parceiro, seja cliente ou fornecedor. Tem risco de falência, o teu parceiro pode falir e te deixar na mão.
né? Pode não pagar, ele pode não te entregar, e a gente está acompanhando muito, né? A gente teve um aumento muito forte da falência aqui no Brasil, né? Muitas empresas falindo por causa da situação econômica, enfim, uma série de aspectos, né? Vocês devem ter acompanhado aí o caso da Americanas, né? Teve o caso da Saraiva, né? Tem várias grandes empresas que acabaram entrando ali ou num processo de recuperação judicial, ou alguns casos abriram a falência ali em definitivo. Você também tem que analisar o aspecto regulatório, né? E o que a gente avalia no aspecto regulatório durante a homologação? Questões fiscais. Essa empresa está em dia com as suas obrigações legais? Ela está pagando corretamente os seus impostos, seus tributos, aquilo que o governo exige? Questões trabalhistas. Essa empresa tem as questões trabalhistas bem equacionadas, né? Toda empresa, quando ela chega num determinado tamanho, ela vai ter um passivo trabalhista. Isso é normal, não tem problema. Mas se esse passivo trabalhista ele for muito extenso frente ao faturamento daquela empresa, isso pode ser um risco. E aqui o trabalhista, tá? E o fiscal também, ele traz aqui dentro do Brasil, infelizmente, né, é como a justiça brasileira enxerga, que riscos, né, que questões fiscais e trabalhistas, elas podem ser solidárias. Então, você contratou uma empresa que tem problema trabalhista, pode ser que você assuma esse BO, você assuma essa bucha ou parte dela simplesmente porque fez um negócio com uma empresa que tinha esse tipo de problema ali, tá? Óbvio que tem muitos pormenores, mas é um ponto que acontece muitas vezes, principalmente quando você contrata empresas para serviços terceirizados, enfim. Tem as questões ambientais, né? Imagina você fazer negócio com uma empresa que está ali sancionada por desmatamento, ou uma empresa que tem uma má reputação, né, nos cuidados ambientais. Hoje é um tema bastante sensível, esse é um tema que gera muito burburinho e acaba podendo trazer impacto para a tua organização. Proteção contra fraudes, né? Você quer fazer um bom negócio e não quer ser objeto de fraude. Você não quer que aquele fornecedor, que aquele cliente produza uma fraude contra você ou contra qualquer outro participante que está ali dentro desse seu ecossistema, né? Então você quer negócios limpos, negócios claros, negócios organizados. Então, quando você faz esse processo de homologação, você acaba reduzindo a possibilidade de fraudes por causa de toda a verificação que você está fazendo. E também evitar problemas de lavagem, corrupção. Então, por exemplo, estou contratando a empresa é de um deputado, enfim, pode ser um problema, a empresa pode ser de alguém que está sancionado por corrupção, enfim, então todos esses cuidados ali são importantes, né? Essas questões, muitas vezes, as empresas, elas resolvem com planilhas, né? Elas mandam planilhas para os seus fornecedores e para os seus clientes e eles têm que preencher, né? Não tem caso de lavagem, não tem pessoa politicamente exposta, e eles vão fazendo o registro dessas informações, mas existem outros mecanismos mais modernos para você poder capturar essas informações e até mesmo validar se são verdadeiras. E a questão da reputação, né? Que é basicamente você proteger sua empresa. Então, por que você homologa um parceiro? Porque você quer proteger a sua empresa. E eu vejo, né, quando eu analiso muitas centrais de cadastros, muitas grandes empresas, eles esquecem a importância da homologação. O trabalho vira tão operacional, tão repetitivo, que se esquece do principal, que todo esse processo ele tem como objetivo proteger a empresa, proteger a marca. Vocês devem ter acompanhado, isso aconteceu esse ano, lá no sul do país, vinícolas, elas acabaram ali por uma série de falhas, contratando empresas que tiveram ali denúncias de trabalho escravo. Isso manchou a reputação dessas empresas, né? Então isso pode trazer um impacto muito sério. Essas empresas podem ter dificuldade de conquistar novos investidores, de abrir novos mercados, pode perder espaço, né? Fora as multas e todo o transtorno. Então, a homologação tem como objetivo final proteger a sua empresa, a sua marca, a sua reputação. E garantir que você é uma empresa que apresenta altos traços de credibilidade. Você é uma empresa credível, as pessoas podem acreditar em você, porque elas sabem que você avalia uma série de
aspectos, né? Então tem essa questão da credibilidade que se torna bastante importante também, né? Você vai estar associado com a reputação, com a proteção de marca. Se você garante que seus clientes e fornecedores são íntegros, significa que você se preocupa com isso, que você faz bons negócios, que você tem preocupação com o ambiente, com o social, com a governança, tudo isso traz credibilidade para a sua organização. E a parte de gestão também, né? A gente quer melhorar o quê? A gestão. A gente quer trazer mais recursos para a empresa, quer tornar a empresa mais eficiente. Então, quando você tem uma boa homologação, você melhora a sua gestão. Por quê? Você está fazendo negócios com parceiros confiáveis, com parceiros com alta credibilidade, com parceiros onde você está fazendo um monitoramento, porque esse é um outro problema que eu vejo. As empresas, o que elas se organizam em termos de homologação? Elas fazem a homologação na entrada do parceiro e esquece que isso tem que ser um processo recorrente, né? Então, isso é importante, você homologar periodicamente teus parceiros de negócio, porque aí você garante que eles continuem íntegros e corretos ao longo do tempo. Então, tudo isso vai trazer eficiência para o seu processo de compra, eficiência para o seu processo de venda, parcerias mais longas e duradouras, o que trazem retorno financeiro de longo prazo, tá? Dentro da homologação, é executado um processo de due diligence, tá? Esse processo de due diligence nada mais é que um processo de investigação e avaliação no fornecedor e no cliente que você quer estabelecer a parceria. A due diligence, tá, pessoal? Você pode ter vários níveis. Você pode ter algo simples, rápido. Você pode ter algo muito avançado, onde você vai contratar empresas especializadas, onde você vai fazer uma análise muito avançada do balanço, dos dados financeiros, pode envolver até envio de pessoas para a sede desse seu parceiro, pode ter uma verificação em loco. Então, né, a due diligence ela pode ser um processo mais simples ou muito grande. Quem vai determinar o tamanho do processo da due diligence é a tua necessidade de negócio. Não existe uma fórmula. Cada empresa pode adotar. Então, por exemplo, você vai fechar uma parceria com uma grande empresa e essa empresa vai ser responsável por produzir 30% daquilo que você vende. Então é uma parceria fundamental. Então você vai querer fazer uma due diligence para poder negociar com esse fornecedor, né? Você provavelmente vai querer visitar a fábrica, você vai querer verificar todas as certificações de produção, você vai fazer um processo muito mais avançado. Se você for contratar uma padaria da esquina, que você quer lá comprar um café da manhã, obviamente você vai fazer um processo muito mais simples, né? Ali com uma ou duas etapas, sem entrar muito em detalhes. Então, o tamanho da due diligence está conectado ao teu modelo de negócio e à categoria do parceiro que você está avaliando. Parceiros mais simples, processos mais simples, parceiros mais complexos, processos mais complexos, tá? E aí, durante a due diligence, você vai avaliar reputação, desempenho, né? Qual o desempenho dessa empresa? Ela vai conseguir performar aquilo que eu espero dela? Né? Se esse for um cliente, ele vai conseguir realmente comprar aquilo que ele está se propondo a comprar, ele vai conseguir pagar aquilo que ele está propondo pagar, então esse desempenho esse é importante, se no caso de um fornecedor, se ele vai conseguir realmente entregar na qualidade, num prazo, tudo isso faz parte desse processo também de avaliação. Conformidade, se a empresa está em dia, ela está ok na Receita Federal, ela tem a CND ok, a parte trabalhista está adequada. Então, tudo isso é questões de conformidade legal. E por fim, a capacidade, né? Esse meu cliente, ele realmente tem a capacidade para honrar todos esses pagamentos, ele tem uma capacidade financeira para suportar isso. Então, imagina que você está vendendo para um cliente que ele tem ali um faturamento de 1 milhão e só ele está comprando de você 2 milhões. Será que ele tem capacidade de fazer essa compra? Então, tudo isso você analisa. No caso do fornecedor, a linha de produção dele ou a entrega de serviço vai conseguir suprir a minha demanda? Então você faz uma série de avaliações. Vocês estão percebendo que nem tudo é verificação só de fontes públicas
ou verificação de documentos. Muitas das vezes você vai ter que montar relatórios, análises, enfim, vai depender do que você precisa aí no teu processo, tá? Geralmente as empresas, através de uma matriz, o que é fornecedor estratégico, o que é não estratégico, elas vão definindo quais aspectos que elas vão avaliar desses fornecedores ou clientes. Falando um pouquinho de ESG, tá? ESG é um tema que está crescendo, ele considera ali todos os impactos ambientais, sociais de governança. ESG é Environment, que é ambiente, em inglês, Social, né, que é como as organizações se relacionam com as comunidades, com o entorno, com a sociedade, e Governance, né? Qual que é a ética dessa empresa, como que ela realiza negócios, qual que é a governança corporativa, tá? ESG não é uma lei, ESG é um conjunto de práticas que algumas empresas adotam, né, e vem crescendo aí no mercado. Estava lendo até um artigo hoje que a CVM vai começar a exigir aspectos de ESG das empresas listadas na Bolsa, então a gente pode ter uma mudança, que isso era uma coisa totalmente opcional e voluntária, para que algumas empresas seja obrigatório atender os critérios da ESG, tá? A ESG fala de práticas trabalhistas. Quais são as práticas? Aqui, pessoal, não é só se uma empresa paga corretamente o salário ou coisas do tipo, mas as práticas são corretas, estão alinhadas com as boas práticas mundiais, enfim, analisa-se vários aspectos, tá? Direitos humanos, será que essa empresa está violando algum direito humano, alguma coisa do tipo? Diversidade e inclusão. Poxa, será que meu fornecedor ele olha esse aspecto de diversidade e inclusão? Isso pode ser importante para algumas organizações, tá? É algo novo no Brasil, poucas empresas estão analisando isso, mas eu vejo que está aumentando aos poucos essa questão de você verificar se teu parceiro ele tem aspectos de diversidade e inclusão. Algumas organizações estão começando a direcionar negócios. Então, por exemplo, o fornecedor ele tem ali um setor de diversidade e inclusão, ele se preocupa com isso, então eu vou dar preferência na contratação dele. Já tem algumas empresas usando esses aspectos para calcular a pontuação desse seu fornecedor e aí ele ter ou não preferências na contratação de novos serviços, tá? É muito novo, então as empresas ainda estão tateando nisso. E por fim, a parte de governança corporativa, né? Esse teu fornecedor, esse teu cliente, como ele lida com os acionistas, como ele lida com os fornecedores e com os clientes deles, ele tem um processo de governança corporativa bem estabelecido, ele tem comitês de análise de risco, enfim, né? Então isso é importante também avaliar. Aqui lembrando, pessoal, de ESG, que tem que ser visto como algo muito novo, obviamente, e que você precisa dosar a mão, né? Então não adianta você muitas vezes fazer altos níveis de exigências de pequenos fornecedores e clientes. Eles não têm estrutura ainda para ter todo esse atendimento. Então você precisa dosar isso no teu processo de homologação. Então, se você quiser trazer aspectos do ESG, você precisa dosar o que você vai trazer e de que forma você vai trazer. Exemplos, tá? Eu já vi empresas passando formulários gigantescos de ESG, perguntando sobre práticas trabalhistas, diversidade, inclusão, ética e governança, de um fornecedor para um fornecedor que tem 2 colaboradores. Entendeu? Então não faz sentido você avaliar isso de um fornecedor lá que tem 2 colaboradores, é uma pequena empresa que vai te prestar um serviço lá de R$ 1.000. Então você precisa ter esse bom senso, tá? Eu cito isso porque é muito comum as empresas desenharem um processo e não levar isso em conta e começa a seguir o processo de uma forma meio cega. Isso é bem ruim, porque você acaba afastando aí pequenos fornecedores, pequenos clientes, porque os caras acabam não atendendo todo o teu processo de homologação. Então, esse critério é sempre importante. Mas, de qualquer forma, lá no artigo, lá no blog Analista de Cadastro, no blog da 4MDG, a gente está fazendo bastante conteúdo sobre o ESG, para que vocês comecem a ler e entender. Acho que cada vez mais o analista de cadastro vai precisar conhecer essa abordagem. O que avaliar durante a homologação? Legal, estou aqui com o meu cliente, com o meu fornecedor, eu tenho que cadastrar ele no meu RP, mas eu preciso saber se ele é um fornecedor, um cliente confiável. O que que eu preciso avaliar? Vamos lá, lembra? Não tem fórmula. Então aqui a gente quer trazer alguns pontos de reflexão. Então, primeiro de avaliar é o legal e o regulatório.
obrigação fiscal, trabalhista, certidões, tá? Então, poxa, tá tudo em ok, né? Essa empresa está ativa, essa empresa está com a inscrição estadual em dia, qual que é o nível de processo trabalhista? Lembrando, toda empresa vai ter trabalhista, mas está num nível aceitável, perto ao porte da empresa? Então, imagina uma empresa lá pequena, que tem 50 colaboradores e ela tem 300 processos trabalhistas. Opa, é um risco para você. Então tem que ter essa avaliação, tem que ter a definição desses critérios. Por isso que é complexa a homologação, muitas vezes, porque você precisa ali definir os seus critérios, né? O que você, como empresa, vai avaliar do teu parceiro, tá? Segundo ponto, operacional. Qual a capacidade de entrega ou a capacidade de pagamento? Qual o nível de qualidade que esse fornecedor vai conseguir fazer? Veja que tem pontos aqui que você pode avaliar durante o processo de homologação, e tem pontos aqui que você vai avaliar de forma recorrente, né? Então, por exemplo, o fornecedor está entregando um material de forma pontual e com a qualidade esperada, você só vai conseguir saber, ter certeza disso, a partir do momento que você fechar um contrato com ele e ele começar a te entregar. Então, aí você começa a olhar esses aspectos e trazer para o processo. Então, a homologação não necessariamente é um processo com começo, meio e fim, ela pode se estender, né? Pode ter vários checkpoints ali, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo você analista de cadastro que está desenhando o processo de homologação, você comprador que está desenhando um processo de homologação, você pode antecipar algumas coisas. Por exemplo, será que essa empresa tem um bom nível de qualidade? Uma forma de atestar isso é olhar as certificações. Poxa, ela tem ISO 27001, ISO 9001, enfim, você pode olhar também a capacidade produtiva, tá? Enfim, uma série de fatores que você pode olhar isso no processo de homologação, tá? Por exemplo, uma coisa muito comum em processo de homologação que está conectado com esse aspecto operacional é cartas de referência. Então, ele tem o teu fornecedor, por exemplo, ou o teu cliente apresenta uma carta de referência de um outro parceiro que atesta que já fez negócio com essa organização e que o negócio foi bem sucedido. Então, essas cartas de referências é algo que vocês podem colocar ali também no início do projeto. Não precisa, né, esperar o cliente, o fornecedor, começar a ter o um relacionamento com você, você pode antecipar. Aspectos financeiros, tá? Aí é basicamente análise de balanço, DRE, nível de endividamento, análise creditícia, tá? Muitas vezes a gente associa o financeiro com a parte de crédito, principalmente com o cliente, né? Ah, será que eu posso ceder crédito ou não para esse cliente? Obviamente é fundamental você checar o birô de crédito, mas muitas vezes você também pode fazer uma análise de crédito para fornecedor. Porque se um fornecedor estiver inadimplente, com muitos atrasos, provavelmente ele vai ter dificuldade de entregar aquilo que te vendeu, tá? Então, esse é um aspecto financeiro. E aí, dentro dessa análise do financeiro, quando você analisa um balanço, você vai calcular indicadores. Você pode calcular. Tem alguns artigos que eu já escrevi sobre isso lá no portal Analista de Cadastro, eu ensino passo a passo, inclusive com as fórmulas. Você pode calcular. Índice de liquidez geral, liquidez corrente, você pode fazer um cálculo de solvência daquela empresa. Opa, essa empresa ela é solvente, significa que ela tem capacidade de arcar com seus compromissos, tá? E por fim, né, como a gente falou lá atrás, o aspecto da ISG, né? Essa empresa é ética, ela tem um programa de ética, ela tem um programa contra a lavagem de corrupção, ela é uma empresa que foca na diversidade, ela tem um setor que cuida disso, uma pessoa que cuida disso, como que é a relação dessa empresa com a comunidade, com o meio ambiente, então tudo isso você pode analisar. Algumas coisas você pode solicitar que esse seu cliente fornecedor preencha um formulário. Algumas coisas você pode exigir certificações, né? Tem empresas que emitem certificações sobre governança corporativa, sobre questões ambientais. Aí você vai ter que analisar caso a caso como você pode verificar isso. Uma coisa muito legal também que eu coloco aqui no aspecto do ISG é mídia negativa. Você pode consultar a mídia para ver ali se tem algum ponto de perigo dentro dessa organização que você pretende fazer negócios.
Para o pessoal que foi entrando no decorrer, tá? Se vocês quiserem se apresentar no chat, vocês podem ali colocar no chat o LinkedIn, o nome da empresa, e aí o pessoal adiciona vocês no LinkedIn, faz networking, tá? Vocês também tiverem perguntas, por favor, coloquem as perguntas no chat, sugestão, comentário, que terminando a apresentação aqui, eu vou dar uma olhadinha no chat e a gente vai responder essas perguntas, tá? Vamos lá. Falando aqui das principais consultas para homologação. Também não é uma fórmula de bolo, né? Cada empresa tem que se organizar. Depois eu vou preparar um material para vocês também, com modelos de consultas que vocês podem fazer para cada categoria de parceiro. Então, parceiros comuns, uma homologação mais simples, parceiros mais complexos, uma homologação mais avançada, tá? Depois eu mando com detalhamento para vocês, a gente vai disponibilizar para todo mundo que participou aqui poder fazer o download dessa planilha com quais consultas você deve realizar. Aqui eu trouxe algumas, tá? Então, consultas de situação legal, né? Como que eu vou checar se essa empresa aí está com o básico em dia? Receita Federal, cartão CNPJ, se for pessoa física, cartão CPF, para ver se o nome bate com o CPF, se tem algum óbito registrado. No caso da empresa, verificar ali o endereço, se está ativo, inativo. Tudo isso você consegue consultar na Receita Federal. Simples Nacional é importante também, porque você pode ter problemas se uma empresa está fora do Simples Nacional e você opera com ela como se ela estivesse dentro do Simples, você provavelmente vai calcular impostos, pode fazer retenção errada, isso gera uma série de problemas para vocês lá na frente. E aí tem uma dificuldade, né? O Simples Nacional é uma coisa que você tem que verificar no mínimo anualmente. O Sintegra, né, que é a inscrição estadual, que é bem difícil, porque cada estado tem sua Sintegra, agora tem o CCC lá do Rio Grande do Sul, mas ainda tem algumas divergências, e o Sintegra não é fácil, porque um CNPJ pode ter várias inscrições estaduais, o CPF também pode ter inscrição estadual, por exemplo, produtor rural, mas esse é o pacote básico. Se vocês tivessem que validar uma empresa, vocês teriam que fazer essas três consultas. Seja para você comprar um café da manhã, que vai custar R$ 500, seja para você fechar um projeto maior, esses três aí você precisa consultar no mínimo, tá? Também dá para fazer a CND, que é a Certidão Nacional de Débitos, tá? E também dá para você consultar FGTS, Ministério do Trabalho, e uma série de outras informações. Então, aqui é o basiquinho para você saber se essa empresa tá ok ou não, tá? Segundo é a parte de crédito. Você pode verificar o Serasa, fazer uma análise de crédito. Obviamente tem um custo, então você tem que fazer uns prós e contras, né? Se você tá ali, vai fazer um pequeno negócio, talvez não faça sentido você consultar o crédito. Vai fazer um negócio maior, faz sentido analisar o crédito, tá? E também tem a central de protestos, o SEMPROT, onde você pode consultar protestos de cartórios, enfim, você puxar ali a certidão para ver se essa empresa ali tem, ou aquela pessoa tem algum tipo de problema, tá? Infrações, tá? Infrações, crimes, eles entram aqui nesse aspecto. O que que você pode ver? Infrações trabalhistas. Será que essa empresa tem muito mais trabalhista do que deveria ter? Cíveis. Será que essa empresa está respondendo a algum processo civil de monta relevante? Lembra, toda empresa vai ter uma questão trabalhista, civil, isso é normal. Mas a soma dos problemas é muito grande frente ao tamanho da empresa, então é uma questão de analisar. Imagina você está negociando com uma empresa lá que tem um faturamento de 1 milhão de reais e ela tem processos cíveis na casa de 20 milhões. Você sabe que tem algo muito sério acontecendo por aí. E a questão do criminal também, né? Aí o criminal é importante quando fala de CPF é tranquilo, você vai analisar, né? Vai fazer um background check em cima daquele CPF, mas quando você fala de CNPJ, é importante muitas vezes você olhar o quadro societário se tem alguma questão criminal, para você, por exemplo, não fazer negócio com alguém que está com um crime de lavagem de dinheiro, corrupção, ou qualquer coisa que possa trazer um impacto negativo para a tua organização. A societária, né? Você olhar no mínimo ali o QSA,
fazer uma análise de grupo econômico, né? Ter essa visão básica, porque muitas vezes as pessoas vão abrindo vários CNPJs, podem estar vários grupos econômicos, isso pode trazer um risco, né? Então é importante ter essa análise. O QSA é um pouco mais fácil de analisar, grupo econômico é mais complexo, porque não tem uma fonte tão simples para isso, você tem que fazer uma coletânea de dados de vários lugares. E a parte criminal também dos sócios, né? Conforme eu citei lá atrás, é importante você fazer essa checagem básica, tá? E tem toda a parte de sanções, né? Você pode checar o portal da transparência, que isso é público, tá? Vocês podem fazer consulta lá. Acho que muitos de vocês já visitaram o portal da transparência. Lá dentro você vai ter o SEIS de empresas idôneas, vai ter o CENEP de empresas punidas, tá? Então, são todas consultas públicas do governo federal que você pode fazer essa consulta. Você tem o OFAC, que é um escritório norte-americano com empresas ali que sofrendo sanções, e você tem a ONU também. A ONU tem uma lista lá, um site, onde você pode fazer consulta de sanções. É importante isso, principalmente tanto para as empresas nacionais e quando você está negociando com estrangeiros também você verificar. Pessoal, é impossível trazer aqui num slide todas as consultas possíveis. Eu mesmo mapeado tenho mais de 200 tipos de consultas. Então, por exemplo, vou fazer a homologação de um médico. Dá para você consultar o CRM. Eu sou da área médica, sou uma empresa da área de saúde, eu vou fazer uma checagem na Anvisa, que é a agência da vigilância sanitária. Eu trabalho no setor da agroindústria, então vou fazer uma checagem no MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, né, cada segmento vai ter as suas, mas depois a gente também pode passar uma lista, uma sugestão para vocês também, para vocês fazerem o download e guardar aí e conferir com o processo de vocês, tá? Lembra que a partir do momento que vocês estão definindo essa homologação na empresa de vocês, precisa documentar quais são as etapas, quais são as regras, tem um trabalho aí de levantamento, né, de processo. Agora vamos falar um pouquinho do cálculo do score, né? Aqui eu vou falar principalmente de fornecedor, mas você pode adaptar esse score, medir outros critérios para medir o cliente. Por que que eu gosto de score? Porque você desenha um cálculo de score, se você conseguir automatizar isso, obviamente você pode automatizar um Excel, mas o ideal é que você tenha um software para fazer isso. O score, ele permite que você tome decisões mais rápidas. Então, por exemplo, se a empresa alcançou um score de 9, poxa, é muito mais tranquilo passar pelas próximas etapas e você já ir fazer negócio com aquela empresa. Talvez se aquela empresa alcançou uma nota 6, seja melhor você criar um comitê de análise dentro da sua organização, se vai aprovar ou não aquele fornecedor e vai marcá-lo como um fornecedor que tem um maior risco, que exige um monitoramento mais próximo. E é muito legal que o analista de cadastro, se ele parar, ele consegue montar esse score. Eu vou dar um exemplo de score aqui envolvendo aspectos de homologação, né, aspectos fiscais, financeiros da empresa, mas também depois você pode colocar aqui aspectos. Eu vou mostrar para vocês aspectos de entrega, cumprimento de prazo, qualidade de produto, tá? Você também pode trabalhar com dois scores. Você pode ter o score da homologação, onde você vai olhar, por exemplo, questões fiscais, financeiras, trabalhistas, creditícias e vai calcular um score. E depois desse score, você pode ter um segundo score para calcular a qualidade do produto entregue, o cumprimento de prazo. E aí você vai envolver setores como compras, logística, enfim, tá? Então também você vai poder desenhar conforme sua necessidade. Aqui tem um exemplo prático para a gente entender como que a gente poderia fazer isso, tá? São cálculos simples, matemática simples, dá para fazer num bom Excel. Então, calculando o score, avalie a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. Você pode usar isso como um dos atributos para o cálculo. Prazo de entrega, né? Qual o prazo de entrega estipulado médio para aquele fornecedor? Qual o prazo real que ele realmente está entregando? Então, pode ser um dos aspectos. O preço. Então, você pode dar uma pontuação de acordo com o preço. Então, isso é importante. É muito legal que quando você desenha um score, você até pode comparar fornecedores similares, tá? Conformidade. Então, você pode ter aqui o aspecto de conformidade. Se a empresa está ok, não está ok, conformidade com norma. Você pode depois desenhar um score só para essa parte de conformidade. Eu vou montar um score só baseado na minha conformidade com normas e regulamentos. Então, por exemplo, essa empresa não tem processo trabalhista, ganha mais um ponto. Essa empresa não tem processo criminal, ganha ponto. E você vai desenhando esse modelo para você também, tá?
Histórico, né, de fornecimento para outras empresas, você pode pedir cartas de referência, tudo isso pode compor, né, o seu cálculo de score. Pô, esse fornecedor me entregou referências de outros clientes, então ele ganha mais pontos, tá? Capacidade de produção, né? Principalmente aqui falando de um fornecedor, ele vai conseguir te entregar, então pode ser, você pode atribuir uma pontuação para isso. E aqui, por capacidade de produção também, pessoal, envolve canais de distribuição, se ele tem capacidade de distribuir, quantas filiais ele tem, quais estados ele atende. Eu já vi empresas montando o score, eles faziam durante a homologação do fornecedor, perguntando em quantos estados ele atuava. Então, se era um fornecedor que tinha atuação nacional, ele ganhava mais pontos do que um fornecedor que tinha atuação regional. Então, são aspectos que você pode avaliar. E a qualificação técnica da equipe, né, daquele fornecedor, e ter uma equipe preparada. Em alguns casos, pessoal, a qualificação técnica é obrigatória você avaliar no processo de homologação. Exemplo, você está negociando com uma farmácia, né, quem é da área de distribuição de medicamento sabe isso. Você não pode vender para uma farmácia, você precisa checar da documentação dessa farmácia, e muitas vezes você precisa checar a documentação do farmacêutico responsável da farmácia. Então, pô, realmente tem um farmacêutico responsável, tá tudo ok com a documentação dele, é importante. Eu já atendi empresas que atuam na área de veterinária, então eles vendem produtos para clínicas, fazendas, e eles precisam garantir que o cliente tem um veterinário responsável. Senão ele não pode vender a mercadoria, entendeu? Então, a qualificação técnica, dependendo do teu negócio, tem que ser um negócio que você vai ter que trazer para o processo de homologação. Então, por exemplo, me mande a documentação, os diplomas, os comprovantes, os certificados da equipe, seja tanto do fornecedor como do cliente, tá? E aí, política de sustentabilidade e responsabilidade social. Geralmente, você monta formulários para o teu fornecedor ou teu cliente preencher e a partir dali você atribui notas, tá? Então, aqui são uns exemplos, pessoal. Não precisa ter todos, você pode usar alguns, você pode fazer só, por exemplo, sobre a conformidade, só sobre qualificação técnica. Então, você vai entendendo ali o teu business, o teu negócio para você montar isso. E aí, aqui um exemplo de pontuação. Então, imagina uma empresa lá, empresa de fornecimento limitado. Ela fornece suprimentos de escritório. Então, a gente pode avaliar essa empresa, a gente pode avaliar a qualidade de produtos, a gente pode dar um peso de 30% da nota. Então, 30% da nota calculada vai ser relativa à qualidade dos produtos, 20% no preço, 25% no comprimento de prazos e 15% em conformidade com normas e regulamentos, tá? Então, a gente pode fazer esse trabalho. Óbvio que tem itens que se a empresa zerar, você nem segue, né? Então, imagina a empresa tá com o CNPJ baixado. Cara, isso já é uma condição para não seguir, né? Então tem que ter esse bom senso aqui também. Mas aqui é um exemplo de como você pode distribuir para fazer o cálculo de nota, caso você queira montar o seu score. E aí, você tendo essas informações, muitas vezes não depende só de você, vai depender do comprador, da área de logística, você talvez vai ter que fazer algum tipo de coleta desses dados com esses outros setores, e aí você pode atribuir, por exemplo, notas de 1 a 5, de 1 a 10, enfim, você monta o critério que você quiser e vai colocando lá esses critérios, tá? Você pode montar isso na planilha, pode montar isso num workflow e vai dando a nota. Por exemplo, qualidade do produto, 4 de 5. Preço, 3 de 5. Comprimento de prazo, 5 de 5. Conformidade, 4 de 5. Né? Capacidade de atender a necessidade da empresa, 4 de 5. Vai dar o quê? Uma pontuação total. Então, quando a gente calcula essa pontuação, vai fazendo aqui nessa fórmula que a gente criou, 4 vezes 30%, que é o peso que a gente colocou lá atrás. 3 vezes 20%, 5 por 25, 4 por 15, 4 por 10. Então, deu as notas aqui, 1,2, 0,6, 1,25. Quando a gente soma, nós vamos ter 4,05. Então, essa empresa que a gente está avaliando, de um total de 5 pontos possível, que seria o cenário maravilhoso, ela conseguiu 4. E aí você pode criar um critério, ó. Acima de 3 eu contrato, eu faço negócio, abaixo de 3 já está reprovada. Por que que é importante o score? Porque quando você desenha isso automatizado, você para de depender muito de análise individual e você já deixa todos esses critérios prontos e você faz uma análise com base na pontuação, tá? E aí, pessoal, para a gente poder seguir aqui, para a gente finalizar a apresentação,
você percebeu que esse processo de homologação não é tão trivial quanto parece. E fazer isso na mão leva muito tempo e gasta muita energia, porque você tem que checar fontes públicas, talvez você tenha que checar 20, 25 fontes públicas manualmente. Imagina, se você gastar 5 minutos por fonte pública, você vai estar gastando aí horas de trabalho. Depois tem que consolidar isso, você tem que muitas vezes pedir a opinião de outros departamentos, aí você tem que mandar planilha, o fornecedor tem que mandar planilha, ele tem que te mandar documentação manualmente, recebe e-mail, anexa. Cara, é uma loucura, né? Então, imagina se você tem ali um bom número de fornecedores e clientes, o quanto você gasta. Então, se você adota um software de MDM, ele vai te ajudar a resolver isso. Então, ele vai te ajudar a fazer homologação de cliente, homologação de fornecedor e toda a parte de gestão de produtos, também de cadastro de produtos, cadastro de materiais com técnicas de padronização, tá? Então, o software de MDM ele é importantíssimo e faz sentido a sua organização pensar a respeito da aquisição, da implementação ou do desenvolvimento de um software aí interno. Tá? Porque o RP não tem essa funcionalidade. O RP ele vai te abrir a tela de cadastro, você vai lançar, ele não vai fazer homologação, ele não vai fazer cálculo de score, a não ser que você contrate um programador para desenvolver tudo isso. Só que fica caro, né? E acaba não servindo da forma que vocês precisam. E qual que é a ideia do software MDM? Quais são as tarefas dele? Coletar todos os dados de fornecedor, cliente, armazenar esses dados de forma que você tenha um histórico, que você tenha uma auditoria, que você possa consultar rapidamente esses dados, manter esses dados armazenados e padronizados. Muitas vezes, quando você usa muito Excel, e-mail, WhatsApp, esses dados não estão padronizados, depois você tem dificuldade de fazer análise, o software de MDM vai te ajudar a manter esses dados padronizados conforme regras. Vai permitir você atualizar esses dados, porque lembra, pessoal, a homologação é um processo vivo. Eu já vi empresas que só fazem a homologação na entrada e depois esquece o fornecedor e o cliente. Isso tem que ser um processo recorrente, você precisa ter atualização periódica de dados, tá? O software de MDM vai te ajudar. E esses dados precisam estar disponíveis. Imagina lá que o comprador ele quer saber se ele vai realmente seguir com aquele fornecedor ou não. Ele precisa ter um lugar onde ele vai lá, ele consulta e ele vê de maneira rápida. Essa informação precisa ser disponibilizada, precisa ser entregue no ERP. Se for cliente, tem que entregar no CRM. A gente precisa ter essa disponibilização fácil. Isso é uma das funções do software de MDM, disponibilizar tanto para pessoas como para outros sistemas essa informação. E por último, e não menos importante, é governar, permitir que você entenda esse fluxo, entenda o que está acontecendo, consiga tomar decisões com base nessas informações. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de empresas que implementaram soluções de MDM, né? Então a gente tem o caso da Jacto, que ela é uma empresa da agroindústria, ele tinha muito problema com lentidão no processo de cliente-fornecedor, então eles implementaram o 4MDG, que é uma solução de Master Data, e automatizaram e reduziram erros no cadastro, eles fizeram um projeto Brasil e Argentina, tá? A Panasonic usa o 4MDG para fazer governança de cadastro de materiais. Então, a ideia, por exemplo, de você ter um software de MDM é ajudar a tua homologação, torná-la mais rápida. Então, um software como o 4MDG, você pode reduzir até 75% o teu custo de cadastro, ao mesmo tempo que você melhora a governança. E é muito legal falar aqui do 4MDG, ele é um software como serviço, ele funciona na nuvem, tá? Então, você acessa pelo navegador do seu computador, e ele é uma plataforma no-code. O que é uma plataforma no-code? Imagina um software onde você pode desenhar o processo de negócio da tua empresa sem programação. Então você pode desenhar todo o teu processo de homologação de cliente e fornecedor na plataforma sem programação, sem precisar de programador. Você vai desenhando, aqui eu quero fazer a consulta na Receita, aqui eu quero fazer a consulta no Serasa, quero fazer a consulta na CND. Você vai desenhando todo o workflow de cadastro do teu fornecedor e cliente com as suas regras, com seus campos. E no final, todo esse processo ele vai buscar as informações sozinho e de forma automática na internet, te traz isso e já integra com o teu RP. Então você vai ter casos aí onde você vai demorar homologações que demoravam 1, 2, 3 horas cair para 5 minutos, porque o software vai fazer todas essas buscas automáticas para vocês, tá?
E caso vocês queiram conhecer o 4MDG, depois a gente pode mandar material para vocês e a gente pode agendar uma apresentação sem custo. Com 4MDG, você vai ter um consultor de implementação que vai desenhar todo o teu processo dentro da ferramenta, vai fazer a integração com o teu RP, tá? Então a gente vai fazer todo esse projeto para você. Levantamento de requisito, a gente vai trazer as boas práticas de mercado, a gente vai trazer sugestão para vocês, vai fazer todo o levantamento de requisito. Vamos configurar a integração com o teu RP, vai ter treinamento, vai ter carga de dados, a gente vai fazer o projeto completo para vocês, tá? E a gente pode usar o 4MDG para automatizar qualquer tarefa burocrática da organização aí de vocês. Ele é uma suíte de automação, tá? Então a gente vai desenhar os fluxos de informação com enriquecimento automático. Você pode criar um portal colaborativo onde o teu próprio fornecedor faz o cadastro dele. Então você já recebe o cadastro pronto, você só aprova e reprova. Então dá para fazer isso dentro do 4MDG, tudo com controle de perfil de acesso. Você vai ter toda a parte de gestão do SLA. Então você desenha o teu processo de homologação, você vai saber quem está fazendo cada atividade, quanto tempo está fazendo, o sistema manda alerta, manda e-mail de cobrança, tá bom? E a gente aqui, a 4MDG, pode ajudar vocês em todo o ciclo. A gente faz limpeza de base de fornecedor, limpeza de cliente, a gente faz governança, que é o uso do software no dia a dia. Você pode usar o software para automatizar todo o teu processo. A gente também faz consultoria de negócios. Então, tudo que você precisar para gestão de cadastros, a 4MDG tem aqui dentro, tá? É muito legal que a gente faz saneamento de clientes e fornecedores, a gente consegue, inclusive, ligar para os seus fornecedores e para os seus clientes para fazer atualização cadastral, para atualizar com informações privadas de seus clientes e fornecedores. Por exemplo, pegar o telefone certo, nome de contato da pessoa certa, a gente tem um serviço de saneamento bem avançado, tá? E aqui são os clientes da 4MDG que a gente conquistou, a gente trouxe o software para o mercado em 2020, em 2 anos aí partindo do zero, a gente conquistou todos esses clientes aí de saneamento e governança de dados aí, tá? Panasonic, Carrefour, DASA, Randon, tem vários segmentos aí, a gente está bastante feliz aí do nosso crescimento, tá? E aí, pessoal, a gente tem mais conteúdo para vocês lá no portal Analista de Cadastro. Eu também é analistadecadastro.com.br. A gente também criou um novo blog, agora lá no site 4mdg.com.br tem um blog com artigos exclusivos. Então lá tem muita coisa sobre homologação de cliente, fornecedor, passo a passo. Recomendo que entrem lá no site, tá? Da 4MDG para conhecer um pouquinho mais do blog e ler os artigos. Vou aproveitar aqui, pessoal, que a gente tem 5 minutinhos ainda, né? Eu vou mostrar para vocês como que dá para fazer a homologação dentro do 4MDG, tá? Então, aqui dentro do 4MDG você vai ter um endereço exclusivo para a empresa de vocês. Então, empresa XPTO. Então, você vai ter esse endereço exclusivo, só você tem acesso, os seus dados são protegidos, né? Só os seus funcionários vão poder acessar e os seus fornecedores e clientes, porque você pode criar um portal colaborativo para o teu cliente e fornecedor participar do cadastro, sendo que cada um só enxerga o próprio dado, né? Então, o cliente X só enxerga o dado dele, né? Vocês conseguem enxergar todo o cadastro na empresa de vocês. Vocês vão ter aqui o logo de vocês, a imagem de vocês, tudo personalizado. O software é múltiplos idiomas, pode se conectar com fontes governamentais de outros países, tá? E aí, quando vocês entram dentro aqui da plataforma, vocês vão ter todo o dashboard para acompanhar o teu ciclo de homologação. Quantos já foram concluídos, quantos foram pendentes, quantos estão aguardando aprovação. Então, você tem esse ciclo completo aqui, tá? Você também vai receber todas as notificações pelo software. Então, quando você tem uma atividade na homologação para você fazer, você recebe isso, tá? Você tem, além de receber a notificação aqui, você também recebe e-mails como esse aqui que eu estou mostrando, tá? Esses e-mails são configuráveis para você poder receber. O teu fornecedor também pode receber e-mails e participar do fluxo, tá? Você tem um filtro rápido para você filtrar tudo que está acontecendo aqui nos teus processos, tá? Você pode filtrar pelas cores. E você também tem um chat. A gente pode habilitar um chat para você conversar com o teu fornecedor, com o teu cliente, ou conversar internamente ali com os teus usuários, né? Para tirar dúvidas e outras informações, tá? Aqui você vai ter pesquisas
você pode montar estatísticas para monitorar o teu processo, e vou mostrar aqui um onboarding de um parceiro. Então, quando você desenha um workflow dentro da plataforma, lembra que o 4MDG é um Lego, você vai encaixando os blocos de construção e montando a tua homologação. Você define um workflow, você pode definir o nome, você define os campos que vão aparecer aqui na tela, a ordem dos campos, você pode colocar mais campos, tudo sem programação, bem fácil de criar. E aí, quando você monta uma esteira cadastral, essa esteira pode começar com você, com o teu time de compras, com o teu próprio fornecedor, ou com você pode liberar para o teu cliente, fazer um cadastro self-service. Quando ele entra aqui na esteira, você vai colocar as etapas de homologação. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma etapa, uma esteira de homologação. Aqui eu desenho uma esteira, tá, de demonstração com algumas consultas. Então, eu faço Receita Federal, se integra, análise de crédito no Serasa, consulta no FGTS. Então, a gente vai montando aqui toda uma esteira. Aqui eu desenhei 12 etapas na nossa esteira de homologação, mas poderia ter 10, 20, 30, tem até mais, o 4MDG tem mais de 200 fontes públicas. Tudo que vocês imaginar, vocês podem colocar aqui e ele vai trazer o dado automaticamente. Então, como que funciona essa esteira? Você coloca um CNPJ, você dá um salvar, o que o 4MDG vai fazer aqui? Vai automaticamente no site da Receita Federal, colocou o CNPJ e está fazendo o download do cartão CNPJ, tá? Ele quebra lá o CAPTCHA e traz todas as informações dessa empresa em tempo real, tá? Então, enquanto eu estou conversando com você, ele foi lá no site da Receita e trouxe. Então, eu consigo trazer o nome do CNPJ, também consigo trazer a informação do CPF. Então, eu posso aqui desenhar campos na tela, campo pequeno, campo grande, eu posso fazer campo aberto, campo fechado. Então, olha a velocidade que você ganha aqui na hora de fazer. Posso trazer a situação cadastral. Se estivesse inativo, eu poderia colocar uma regra para não deixar o cadastro seguir. E tudo isso que o 4MDG traz para dentro da solução, ele tem um robô que fica revalidando automaticamente todos os cadastros. Você pode definir a periodicidade, ele fica revalidando e vai trazendo as atualizações e vai te dando os alertas. Então, ele vai te ajudar na reomologação periódica. E todas as informações que entram aqui, elas são armazenadas no Big Data, você pode fazer consultas, relatórios e dashboards, tá? Ele traz aqui do Simples Nacional, ele traz o quadro societário da empresa, ele traz os comprovantes, tá? Os comprovantes ficam armazenados aqui dentro da plataforma para vocês terem todos esses comprovantes aqui registrados, tá? Então você tem toda essa parte, esse controle, né? Tudo automático, né? Aí depois ele vai fazer a consulta do Simples Nacional e você pode fazer isso individual ou em massa. Você pode colocar vários CNPJs, ele vai fazer tudo automático e te dar o resultado, tá? Então aqui ele vai trazer a consulta no Sintegra de todos os estados, tá? Então ele trouxe a inscrição estadual, né? Se está ativo, o regime de tributação, né? Enfim, e assim a gente vai seguindo com esse processo. Aqui eu coloquei uma consulta no Serasa, então a gente pode integrar, obviamente tem um custo da análise de crédito, mas você já vai ter análise de crédito integrada. Muitas empresas têm que fazer o quê? Ah, estou cadastrando um cliente. Aí chega para o analista de cadastro, o analista de cadastro tem que parar, abrir o site do Serasa, ir lá, puxar o PDF, fazer uma análise, colocar os dados. Aqui não, vai estar integrado com o Serasa automaticamente, você vai saber se tem pendência, eu posso bloquear o cadastro de acordo com as pendências financeiras, tá? E assim esse fluxo vai avançando, tá, pessoal? E esse fluxo aqui ele pode passar por vários setores da sua empresa. Cada setor pode fazer uma atividade específica, tá? Você pode atribuir perfil de acesso, quem faz o quê, fica tudo registrado no dashboard. Você pode montar estatísticas de performance para monitorar como que está a produtividade do teu setor, da tua central de cadastro. Você pode montar gráficos como esse sem programação, né, de quanto registro foi finalizados, quem são os usuários que fazem mais processos, tá? Você pode montar dashboards como esse, de quem está ativo, baixado, inapto. Você pode ter auditoria. A auditoria no 4MDG ele vai controlar todas as alterações campo a campo, o antes e o depois. Então, se mudar uma informação do teu fornecedor, você vai ter a foto do antes e do depois para fazer comparativo. Você vai ter todo o módulo de pesquisa Big Data, onde você pode desenhar as pesquisas que você quiser, da forma que você quiser. Então, você vai montando aqui suas pesquisas para trazer os seus dados, tá? Ah, quero trazer todos os meus clientes de São Paulo. Então você traz aqui a informação, e aí você quer trazer a razão social, a situação na Receita Federal,
o CNPJ, o KNAI. Então, você vai montando aqui toda a tua busca e ele vai trazendo todos esses dados para você de forma bastante prática, tá? Então, é isso para mostrar um pouquinho de como o 4MDG pode ser implementado para vocês. A implementação é bastante rápida, teve clientes que a gente fez a implementação em 30 dias, já incluindo a integração com o RP. A gente já tem conexão nativa com SAP, com TOTOS, com Senior, com vários outros sistemas, vários outros CRMs. Então, a gente vai desenhar um fluxo de homologação para vocês, personalizado para a empresa de vocês, com as regras de vocês, conectado com as fontes públicas, com cálculo de score, e aí você vai sair de um processo manual para um processo totalmente automatizado. É isso, pessoal, para a gente encerrar aqui dentro do nosso prazo, tá? Estou aqui aberto para dúvidas, tá, pessoal? Para a gente poder responder. Aqui o pessoal já deixou algumas mensagens, eu vou ler aqui e já vou responder essas mensagens, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, pessoal, pode colocar ali no chat, que vai ser um prazer. Se vocês quiserem agendar uma apresentação também, é só mandar um e-mail, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, tá? Eu vou deixar também o nosso telefone aqui, caso vocês queiram também agendar uma apresentação sem custo, tá? Vamos lá tirar as dúvidas aqui, tá? Boa noite, Daniela. Sou Daniela Mota, consultora de MDM. Bem-vindo, Daniela. Prazer tê-la com você aqui. Sobre o checklist de consultas para cada segmento, vemos no mercado empresas que não sabem ao certo quais realizarem ao contratar a homologação de fornecedores e clientes. Acredito ser muito individual de cada empresa. Vocês recomendam que sejam verificadas internamente com as áreas jurídico, fiscal, financeiro? Sim. Homologação de fornecedor e cliente é um processo. Como tal, você precisa ter o desenho e o levantamento de requisito e a aprovação das áreas. Existem sugestões, boas práticas de quais homologações fazer, mas depende de cada setor. O setor de saúde vai ter consultas diferentes do setor da engenharia. Então é importante ter essa avaliação. Por isso que na 4MDG, para implementar o software, a gente faz todo esse levantamento de requisito e a gente ajuda vocês a escolherem as consultas que fazem mais sentido para o teu negócio, tá? A gente manda a lista de consulta, faz sugestão para que vocês possam escolher, mas é importante alinhar com as áreas. O jurídico precisa dar ok, o fiscal também, né? Para você saber que documentação também que você vai pedir. O ideal é não exagerar. Pedir mais do que precisa não é bom, porque você vai cansar o teu fornecedor, vai cansar o teu cliente e vai perder negócio. Tem que ter o bom senso. A Thaís aqui perguntou, bem-vinda, Thaís, prazer ter você aqui. Paulo, na ferramenta de MDM que a 4MDG tem, faz esse processo de score? Sim. A gente define com vocês as regras que vocês querem aplicar. Quando a gente desenha um workflow na plataforma, por trás da plataforma, ela tem um painel de regras, onde a gente pode fazer contas matemáticas. Então, a gente pode criar todas essas perguntas, respostas, atribuir notas e, com isso, calcular o score. E, a partir do momento que calcular o score, ele vai estar disponível no Big Data para fazer relatórios e dashboards, tá? Então, assim, o score, você pode fazer o score baseado nos resultados das fontes públicas, mas você pode fazer o score com as informações que o fornecedor te deu. Então, por exemplo, o fornecedor diz que tem certificação ISO 9001. Ele te mandou o certificado do ISO. Aí você pode dar um ponto a mais para ele. Vou colocar aqui na regra de score, que como ele me apresentou a certificação do ISO, eu vou dar um ponto a mais para ele. Isso não é uma consulta pública, é um certificado que ele tem que te mandar, e isso ajuda, por exemplo, a contar o score. Tem várias formas de fazer, não existe uma única forma, a gente desenha junto com vocês o cálculo de score. É isso, né, pessoal, as dúvidas que a gente recebeu. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar no chat. E eu queria agradecer de coração para vocês aí pela participação. E fico à disposição, já deixei meu e-mail, já deixei o telefone. Eu também estou lá no grupo do Portal Analista de Cadastro. Quando precisar, é só me chamar, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. É um grande prazer. E até a próxima edição do nosso webinar, que vai ser no mês que vem. Antes aqui de finalizar, só quero dar um recadinho que eu ia esquecendo, tá? A gente está planejando, tá, pessoal? A gente deve lançar entre novembro e dezembro. A gente vai lançar uma versão gratuita do 4MDG, onde vocês vão poder fazer gratuitamente uma pequena homologação de fornecedores e clientes, sem custo, já conectado com as fontes públicas, tá? Então a gente vai estar lançando em breve, e aí vocês vão poder usar gratuitamente aí na empresa
de vocês, se vocês quiserem essa homologação express para ajudar e desafogar o setor de cadastro. Então, fique e acompanhem a gente, porque a gente vai divulgar nas redes sociais e nos grupos quando a gente lançar essa versão gratuita, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês e excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.